eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito. A paz do Senhor, amados de Jesus. Glórias a Deus. Estou aqui, talvez a imagem não esteja muito boa aí, porque eu estou fazendo essa live daqui de Santa Catarina. Se a imagem não estiver muito boa aí, os irmãos me perdoem. Estou aqui então fazendo esse trabalho aqui, essa live que hoje seria a Sarinha, mas ela não pôde fazer. Eu estou aqui tentando substituir ela. Missão que não é muito fácil, porque ela já tem o jeito carismático dela de trazer a mensagem de Deus. Já tem as pessoas que gostam de ouvi-la. Que Deus abençoe aí a minha filhota. E vamos tentar aqui fazer essa live de hoje. Então vamos trazer uma palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração, depois nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 20. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado, Paizinho amado, por essa oportunidade que Tu nos dá, Pai, de meditar na Tua palavra, de falar contigo e de ouvir a Tua voz falando conosco, Pai. Te peço, Paizinho amado, que Tu nos abençoe, que Tu fale conosco no dia de hoje, Pai. Abençoa cada filho e cada filha que estiver assistindo essa live, Pai. E que nós possamos, Paizinho amado, ouvir a Tua voz falando conosco, Pai. Fala conosco, Paizinho amado, porque precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Obrigado, Paizinho, por tudo. Amém e amém. A paz do Senhor, irmã Miriam. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que assistirem essa live depois. Glórias a Deus. Nós vamos estar aqui, como eu estava falando aí. Estou aqui fazendo esse trabalho que a Sarinha faz ele nas quinta-feiras. Aliás, quem não segue a Sarinha lá no Instagram, siga ela lá, amados. Tem muita coisa legal lá. E seja mais um lá a abençoar ela também. Glórias a Deus. Parabenizar também a Sarinha, porque eu olhei lá e tem uma postagem lá que tem 300 mil visualizações. Deus abençoe a Sarinha cada vez mais e que ela continue levando a palavra do Senhor a muito mais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus no dia de hoje ela está em Provérbios 29, versículo 20, que diz assim: Viste um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Viste um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Glórias a Deus. Essa palavra de Deus nos fala, amados, da importância que tem as palavras que saem dos nossos lábios. O quanto nós precisamos vigiar com as palavras que saem da nossa boca. Porque eu sempre digo, amados, que as palavras ela têm o poder de abrir portas e de fechar portas. As palavras, ela tem, a própria Escritura diz que as palavras têm o poder de dar da vida e da morte. Então as palavras também podem nos abrir portas e podem fechar portas, podem criar amizades e criar inimizades. A própria Escritura diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita contenda. Então vejam bem como as palavras podem mudar o ambiente onde nós estamos.
A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a contenda. Você sabe que uma certa passagem da Bíblia, um homem maldoso, um homem que não media suas palavras, um homem insensato, ele ofendeu o rei Davi. E esse homem, o rei Davi indignado, ia lá e ia destruir toda a casa desse homem, por causa das palavras dele. Mas esse homem tinha uma mulher muito sábia. O nome dessa mulher é Abigail. E essa mulher foi muito sábia e ela foi de encontro, quando ela soube de tudo isso que o marido dela tinha falado, tinha ofendido o rei Davi, quando ela soube que o rei Davi estava se dirigindo para a casa dela com os seus cavaleiros para destruir toda a família, todas as terras, tudo que eles tinham, quando essa mulher soube que Davi estava se dirigindo para a casa dela para fazer isso, ela foi muito sábia, ela foi de encontro ao rei Davi, e com palavras de sabedoria, ela apaziguou a situação. Ela soube como falar com Davi, ela falou respeitosamente com o rei Davi, ela pediu perdão pelo marido, pelo aquilo que o marido dela tinha feito, e com isso, ela aplacou a ira de Davi contra a casa dela. Aconteceu que Davi mudou de ideia, pegou seus cavaleiros, voltou e não causou dano nenhum à casa desta mulher. Então vejam o poder que tem as palavras. As palavras estão nos nossos lábios. E nós é que podemos fazer as coisas acontecer conforme aquilo que sai dos nossos lábios. Quantas vezes nós já falamos palavras que depois nós nos arrependemos? Quantas vezes nós já falamos precipitadamente? E depois, quando a gente fala aquilo que não gostaria de ter falado, a gente fica numa angústia tão ruim, tão triste, uma aflição no espírito, porque a gente sabe que a gente falou o que não devia para pessoas que não mereciam. E a gente fica muito angustiado, muito aflito. Enquanto a gente não conserta aquela situação, pelo menos eu sou assim, eu não sei se você que vai assistir essa live também é assim, mas eu quando eu sinto que eu falei o que não devia, que eu entristeci alguém, que eu ofendi alguém, que eu magoei alguém, enquanto eu não conserto essa situação, eu não tenho paz e não tenho sossego. Eu tenho que dar um jeito de falar com a pessoa, de mandar uma mensagem, de ligar para a pessoa, mas eu tenho que dar um jeito de corrigir a situação, porque eu não consigo ter paz. Enquanto eu não conserto as palavras que saíram da minha boca, que machucou alguém, que ofendeu, que magoou, que entristeceu. Quantas vezes nós fazemos isso, né, amados? O poder das palavras. A palavra tem o poder de botar uma pessoa para cima ou para baixo. A palavra tem o poder de matar sonhos ou ressuscitar sonhos. Basta a gente saber como usar as palavras na hora certa, na maneira certa. Às vezes tu encontra uma pessoa que está aflita, angustiada, para baixo, sem ânimo, sem alegria, sem vontade até mesmo de viver. E aí com algumas palavras é como se tu desse uma injeção de ânimo nessa pessoa. Essa pessoa se coloca em pé, ela ouve as palavras sair dos teus lábios, ela se coloca em pé, a fé dela é fortificada, ela começa a crer nos sonhos dela novamente, ela começa a acreditar no potencial dela. Daqui a pouco essa pessoa está em pé e diz, sabe de uma coisa? Eu vou marchar porque eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia! Palavras, amados. As palavras regem o mundo. As palavras regem a humanidade. Se não fossem as palavras, ninguém se deslocava para lugar nenhum. Tudo é regido por palavras. Inclusive a própria criação foi criada por palavras. Aleluia! Oh, glória! Se a gente olhar lá no princípio, lá em Gênesis, as palavras que saíam da boca do Senhor iam criando tudo. Haja luz, haja firmamento, haja águas. Oh, glória a Deus! Palavras. As palavras têm poder de criar, de multiplicar, ou têm o poder também de derrubar. Então, meu amado, minha amadinha, como é que nós estamos usando as palavras que saem dos nossos lábios?
As palavras são tão importantes que as escrituras chegam a dizer que a mulher sábia, a mulher que o marido não é cristão, que ganhe ele com um bom procedimento, sem palavras. Ou seja, tem horas que o silêncio é melhor do que as palavras. Aleluia! Tem horas que o silêncio fala mais do que as palavras. Aleluia! Se a gente chegar num lugar, num ambiente, onde a gente não entenda muito do assunto que estão falando, a melhor coisa que a gente faz é ficar calado também. Vejam o que diz essa palavra que nós lemos agora. Viste um homem precipitado nas suas palavras, a maior esperança para o tolo do que para ele. Por que há mais esperança para o tolo? Porque a Bíblia diz que o tolo calado, ele passa por sábio. Aleluia! Por que o tolo calado, ele passa por sábio, amados? Porque quando uma pessoa não abre a boca, ninguém sabe o que ela está pensando. Ninguém sabe se ela é entendida no assunto que estão conversando ou não. Por quê? Porque ela não abriu a boca. Quando a gente fica com a boca fechada, ninguém sabe o que está acontecendo, o que está se passando na mente da gente. Jesus usava muito essa técnica de ficar calado. E o silêncio da gente, amados, deixa as pessoas na volta, as pessoas são curiosas, as pessoas querem saber o que tu pensa, o que tu acha das coisas, porque quando a gente abre a boca, a gente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, a gente fala tudo que está na mente da gente, tudo que a gente fala, a gente pensa antes. E quando a gente abre a boca, a gente está revelando o que está na mente da gente. Mas se a gente ficar em silêncio, ninguém sabe o que está na tua mente. Aleluia! E aí tu deixa as pessoas em suspense, elas ficam curiosas, elas ficam ansiadas para saber o que essa pessoa pensa, porque ela não abre a boca, ela não fala, ninguém sabe a opinião dela sobre nada. Jesus deixava os seus perseguidores tudo em suspense, tudo meio que atucanados, porque eles não sabiam o que estava se passando na mente de Jesus. Eles chegavam a botar Jesus na parede. Tu é mesmo o que estão dizendo? Tu é o rei dos judeus? E Jesus ficava só em silêncio. Quando Jesus falava, era pouquinhas palavras. Ele só dizia, tu o dizes. Ou seja, ele ainda deixava os caras mais apavorados ainda. Porque Jesus não falava muito e ainda dizia para eles, tu que está dizendo, eu não estou falando nada. Aleluia! Se fosse um de nós no lugar de Jesus, amados, se alguém dissesse para nós, tu é o rei dos judeus mesmo, tu é o filho de Deus, se fosse nós, era capaz de nós botar tudo a perder. Porque nós já ia dizer para Pilatos, para aqueles governadores, para aqueles sumos sacerdotes, nós ia dizer, eu sou, se fosse nós, no caso, nós ia dizer, eu sou Jesus, eu sou o filho de Deus, eu sou o próprio Deus e eu vou te matar e vou terminar com isso aí tudo. Tu já passou dos limites, se fosse um de nós, porque nós temos um limite, amados, de paciência, é verdade ou não é? Nós somos limitados. Aonde chegar o nosso limite, a gente explode e fala o que não deve, o que não convém. Mas Jesus não, Jesus tinha um controle absoluto sobre todas as coisas. Aleluia! E quanto mais em silêncio ele ficava, mais ele deixava perturbado as pessoas que queriam saber da vida dele, do projeto dele, do propósito de vida dele. E ele não respondia, ele só dizia, tu o dizes. Aleluia! Por que Jesus ficava em silêncio? Porque as atitudes de Jesus falavam por ele. Aleluia! Oh, glórias a Deus! João mandou 2 discípulos, aleluia, perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se João tinha que esperar outro, aquela coisa toda. Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus só disse para eles, volta lá e diz para eles que o cego vê e os mudos falam. Aleluia, o paralítico está andando. Jesus nunca respondeu o que estavam perguntando para ele. Jesus, quando ele respondia com outras palavras e continuava deixando as pessoas em suspense. Ou a gente crê que ele é quem ele diz que é, ou a gente não crê, porque ele não faz questão nenhuma de provar quem ele é. Porque quem sabe o que é, amados, quem sabe o que é, não precisa ficar provando nada para ninguém. Aleluia! Oh, meu amado, glórias a Deus, aleluia! Se tu tem a certeza e a convicção de quem tu é,
A opinião dos outros não interessa, meu amado, minha amada. Para de te preocupar com a opinião dos outros, do que os outros vão pensar, do que vão dizer, se é, se não é, quem foi, o que tu está fazendo, o que tu deixou de fazer, o que tu poderia fazer, o que tu não fez. Não te preocupa com a opinião dos outros. Quem sabe o que é, quem sabe quem é, não se preocupa. O apóstolo Paulo simplesmente tinha uma convicção, ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Pronto, ponto final. Não interessa o que estão falando, o que estão pensando dele, o que estão deixando de falar ou deixar. Não interessa a opinião dos outros. Ele simplesmente dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e deu. Não me interessa o que estão falando de Jesus. Eu conheço ele, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Oh, glória a Deus! É essa convicção que nós temos que ter, amados. Nós não temos que dar satisfação para ninguém, nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia! Nós sabemos o que Jesus já fez por nós. Nós sabemos a comunhão, a intimidade que nós temos com Jesus, e nós não temos que dar explicação para ninguém, nem provar nada para ninguém. Não interessa se estão chamando nós de fanático, de louco, de Bíblia, de qualquer coisa que eles quiserem chamar a gente. Não te preocupa com a opinião deles, meu amado, minha amadinha. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós temos a nossa opinião. E o que vai falar por nós não é as palavras que vão sair da nossa boca. O que fala por nós são as nossas atitudes. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia! Oh, glória! Olha só o que diz essa palavra em Mateus 6. Depois você olha ela se você quiser conferir. Eu vou repetir de novo, presta bem atenção. Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Lá fora, lá onde está todo mundo nas trevas, todo mundo perdido, a tua luz tem que resplandecer lá no meio deles. Olha o que Jesus diz: para que eles vejam as tuas obras, e através das tuas obras, eles glorificam o vosso Pai que está no céu. Aleluia! Tu não precisa falar nada, querido, querida. Tu não precisa falar se tu é crente, se tu não é, em quem que tu acredita, se tu não acredita, se tu vai na igreja todos os cultos, se vai de vez em quando, se tu fala bonito, se não fala. Ninguém tem que saber nada da tua vida, simplesmente vocês têm que olhar para ti e saber que tu anda com Jesus. Aleluia! E que Jesus anda contigo. E como é que eles vão ver isso? Através dos teus atos, através das tuas atitudes, através do teu comportamento. Em cada situação nós temos que ter um comportamento cristão. E se for necessário, através de alguma palavra que sai da nossa boca, mas que seja palavra para edificar as pessoas, para levar conhecimento, paz, para levar as pessoas, tirá-las das trevas e levar para a luz. Se for para abrir a boca, que seja para falar de Jesus e não das pessoas. Nós temos que falar de Jesus, o resto não interessa. Oh, glórias a Deus! Então, meu amado, minha amada, essa é a mensagem de hoje. Vou repetir de novo. O homem precipitado, ele é pior que um tolo. Ou seja, ele é um tolo, como diz essa palavra. Porque ele fala o que não deve na hora errada para a pessoa errada. Ele se destrói através de palavras. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se destruíram por causa de palavras faladas para as pessoas erradas. Mas também tem muita gente que construiu impérios, que teve muita intimidade com Deus, que foram verdadeiramente homens e mulheres de Deus, porque as palavras que saíam da sua boca eram palavras de sabedoria, palavras que falavam do reino de Deus, palavras que anunciavam a salvação em Jesus Cristo, palavras que verdadeiramente vinham do céu. Aleluia! Filipenses, a palavra de Deus diz assim: não deixa sair da tua boca nenhuma palavra torpe. Querido, quer saber o que significa a palavra torpe? Dá uma olhada no Google aí, que coisa horrorosa que é as palavras torpes. Mas a Bíblia diz: não deixa sair da tua boca palavras torpes, mas que sai da tua boca palavras de edificação, que sirvam para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Aleluia! Porque em Provérbios 23:15 o Senhor diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, o meu também se alegrará, e o meu íntimo exultará de alegria, quando os teus lábios proferirem palavras retas. Aleluia!
Fiquem na paz de Deus aí, amados. Eu estou aqui em Santa Catarina, muito distante, não vou prolongar muito essa live, mas fica com Deus aí, medita nessas palavras aí e que Deus abençoe o teu lar aí cada dia mais. Um beijo para vocês e até quinta-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir. Beijo para vocês.